Senhor, louvado seja o teu nome. Nós agradecemos porque o Senhor nos deu a tua palavra e através dela nós podemos conhecer quem o Senhor é e também saber mais a respeito das tuas obras. E nessa noite, Senhor, nós estamos ansiosos por entender um pouco mais do teu plano eterno, de sermos instruídos, admoestados, edificados, confrontados, abençoados, com todo o recurso espiritual que só a tua palavra pode oferecer. Então nos ajuda, nos abençoa, seja conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nossa meditação é no verso 1 e 2. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa muito amada, e essa pessoa estava perguntando por que muitas vezes eu prego temas tão duros da Bíblia. E eu falei para essa amada irmã que quando eu fui entrar no ministério, eu fiz uma espécie de um voto, de um pacto, de um compromisso com Deus, que eu iria pregar tudo aquilo que estivesse na palavra dele, seja agradável ou não. Então é para manter justamente esse compromisso, que hoje nós vamos falar a respeito do terrível dia do Senhor. Então capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 1 e 2, Sagrada Escritura diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um assunto vital das Escrituras. O Senhor Jesus veio a esse mundo, Ele retornou ao Pai e disse que um dia voltaria para buscar os seus, julgar esse mundo e estabelecer o seu reino. A grande expectativa de todo aquele que é de Deus é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada tem muito a dizer a respeito desse tema. Na verdade, irmãos, as Escrituras detalham como será o fim da história humana. Filósofos e historiadores durante os séculos têm perguntado: para onde vai a humanidade? Existe propósito para a existência? Há um fim? Ou não estamos indo para lugar nenhum? Muitos acham que nós estamos em uma espécie de uma história cíclica, condenados a repetir eventos e pessoas. Essa é a visão principalmente oriental da história humana. Outros, mais do Ocidente, talvez mais pessimistas, dizem que não há lugar nenhum para ir, que a vida humana não tem sentido nenhum, que nós estamos numa espécie de um progresso em direção a nada. Quem disse isso, inclusive, foi Richard Dawkins. A Bíblia, ao contrário dessas propostas, diz que Deus criou todas as coisas com um plano em mente. A história humana foi escrita por Ele na eternidade passada e está se desenrolando hoje conforme o seu propósito e vontade. O começo da história humana está no livro de Gênesis e o final da história humana está no livro do Apocalipse. E nesse movimento que chamamos de história humana, há uma pessoa central, o Senhor Jesus Cristo. Na sua primeira vinda, Ele esteve aqui, em uma figura humilde, morrendo e ressuscitando para oferecer vida eterna aos pecadores. No entanto, na sua segunda vinda, Ele não virá mais na figura de um servo humilde. Ele irromperá na história desse mundo para reinar e conquistar. A sua obra não será mais a obra de um resgate, mas a de um juiz que proferirá severa condenação. E meus irmãos, há uma expressão na Bíblia que designa essa ocasião. Há uma expressão na Bíblia que trata a respeito desses muitos julgamentos que Jesus trará com ele por ocasião da segunda vinda. A expressão é dia do Senhor.
O dia do Senhor será uma ocasião de julgamento cataclísmico. Uma série de punições recairão sobre todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não se voltaram para Jesus como Senhor, Salvador e Rei. E é desse assunto que o apóstolo Paulo fala nos versículos que acabamos de ler. Na última semana, para quem vem acompanhando o progresso nosso, na primeira carta aos Tessalonicenses, nós falamos a respeito do arrebatamento. Dissemos que o arrebatamento é o próximo evento no calendário profético de Deus. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados e arrebatados entre nuvens com aqueles que estarão com Cristo vivos. Nós argumentamos longamente que essa ocasião do arrebatamento não será um momento de julgamento, nem o estabelecimento do reino. O arrebatamento ele é mencionado em João 14, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, e tem a ver com o resgate dos santos. Esse evento, conforme ressaltamos na última pregação, ele está para acontecer a qualquer momento, não há nenhum sinal que irá anunciá-lo. O povo de Deus será arrebatado desse mundo e guardado da hora da ira, da estação de julgamento que nós vamos ver aqui hoje. Agora, meus irmãos, depois do arrebatamento, o que acontece? O que ocorrerá com todos os incrédulos que serão deixados nesse mundo? Esse é o assunto que nós vamos olhar hoje nesses 2 versículos que acabamos de ler. Então vamos olhando aqui, pedaço por pedaço. Vamos começar com a primeira frase do verso 1, e pode acompanhar comigo a leitura mais uma vez. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Aqui, irmãos, Paulo está mudando de assunto. Em algumas versões bíblicas, como a corrigida, os tradutores colocaram um mas antes do irmãos. Alguém está com uma versão assim? Tem algumas pessoas, né? Mas irmãos. Então, esse mas, infelizmente, não apareceu aqui na revista e atualizada. Era para aparecer, porque ele está na língua original. E o mas, para quem gosta dos escritos de Paulo, sabe que é uma conjunção muito importante na teologia dele. Paulo normalmente vem apresentando uma informação e de repente ele fala, mais Deus, e ali nós temos a virada de chave, ele introduzindo um novo assunto. Então esse mas é muito importante. Eu fiquei muito chateado com os editores da ARA, que não colocaram aqui. Mas ele está. Então Paulo fala, mas, irmãos, é como se ele estivesse se mudando de assunto, ele está virando a chave, ele está saindo aqui para uma forte transição, ele está se movendo do arrebatamento para o próximo acontecimento dentro do calendário profético, o dia do Senhor. Então nós poderíamos dizer que Paulo está saindo de uma sessão que trata apenas do conforto dos crentes, para agora olhar para o grande desconforto daqueles que serão julgados por Deus. Enquanto o arrebatamento é uma operação de resgate, conforme definimos na última semana, o dia do Senhor será a ocasião da manifestação da ira final. Vocês perceberam que Paulo coloca esse assunto, dia do Senhor, dentro de um molde que ele chama de tempos e épocas. Você pode ver isso no verso 1, ele fala assim, irmãos, relativamente aos tempos e épocas. Tempo é a tradução de uma palavra grega chamada cronos, de onde vem a palavra cronologia. E a segunda palavrinha que aqui foi traduzida por épocas é uma outra palavrinha muito importante na Bíblia. É uma pena, irmãos, que nós não temos uma palavra tão boa na língua portuguesa para designá-la, mas é o vocábulo kairos. Essas duas expressões, elas são muito importantes na Bíblia. Cronos é o tempo do relógio, é de onde vem a palavra cronologia. É o tempo de 24 horas, como nós conhecemos. Agora, kairos é o tempo de Deus. É um tempo que não é cronológico. Kairos tem muito mais a ver com eventos, com épocas. O kairos divino pode durar um dia, pode durar uma semana, pode durar um ano, pode durar até 1000 anos. Isso para Deus é também tempo.
Agora, o ponto que fica aqui para a gente é, por que Paulo utilizou essas duas palavrinhas, cronos e kairos, para falar a respeito do dia do Senhor? Ora, meus irmãos, o dia do Senhor, por um lado, envolve sim um tempo cronológico. Ele vai ocorrer em um dia, em uma certa hora. Nós podemos situar esse acontecimento em uma manifestação temporal. Por outro lado, o dia do Senhor tem a ver com uma ocasião. O dia do Senhor também é kairos, isto é, ele tem um início e ele tem um fim. Só que entre esse início e fim, haverá uma grande extensão de tempo. Nós veremos que o dia do Senhor, embora seja um dia no calendário divino, ele tem muitos eventos dentro dele. E é por isso que Paulo usa a palavra kairos para definir essa ocasião. O ponto de partida do dia do Senhor é o arrebatamento da igreja. Haverá em seguida um tempo de tribulação de 3 anos e meio, seguido por um tempo que o Novo Testamento chama de grande tribulação de mais 3 anos e meio. Nessa época o mundo verá a ascensão do anticristo, do falso profeta, conforme está lá em Apocalipse. Ocorrerá também a salvação do Israel, conforme está também no livro de Apocalipse. E nós temos uma sequência de juízos divinos, que começa em 7 selos, que migram para 7 trombetas e terminam com 7 taças, e esse processo de ira cobre a maior parte do livro de Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 18. São épocas, são aspectos do único dia do Senhor. Então é o kairos divino. E o ponto alto, meus irmãos, do dia do Senhor é o retorno de Cristo. Na segunda vinda do Senhor Jesus, haverá um verdadeiro banho de sangue na batalha do Armagedon. Nessa época, diz lá o Senhor Jesus dos Evangelhos, que haverá a separação das ovelhas e dos bodes. Satanás então será preso, o Senhor Jesus irá reinar na cidade de Jerusalém por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás é solto e ele reunirá os rebeldes para a última batalha, e então será instalado o grande trono branco. Satanás, seus demônios e todos os incrédulos, diz lá Apocalipse capítulo 20, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E por fim, haverá toda a destruição da ordem criada, seguida da criação do novo céus e da nova terra. Esse, meus irmãos, é o dia do Senhor. O dia do Senhor, como eu disse, ele envolve cronos, ele envolve tempos que podem ser marcados no relógio, mas ele também envolve o kairos, é uma estação, é um único evento com muitos eventos dentro dele. Agora, quando nós começamos a observar esses eventos um pouco mais de perto nas Sagradas Escrituras, uma pergunta que fatalmente brota na nossa mente é essa: quando essas coisas irão ocorrer? Vocês lembram que essa, inclusive, foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus? Jesus, quando anunciou que Jerusalém seria destruída e falou de todas aquelas coisas terríveis que iriam acontecer, os discípulos perguntaram: Senhor, qual será o sinal da tua vinda? Em Atos capítulo 1, pouco antes da ascensão do Senhor Jesus, eles repetiram a mesma pergunta: Senhor, é este o momento em que finalmente Israel será restaurado? Parece, meus irmãos, que essa era a mesma curiosidade dos crentes de Tessalônica. E é por isso que Paulo diz, na segunda parte do verso 1, o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que eles já sabiam tudo o que se podia saber a respeito do dia do Senhor, desse dia de ira, desse dia de julgamento. Uma coisa interessante, só para comparar aqui, irmãos, olha no capítulo 4, versículo 9. É a segunda vez que Paulo está elogiando esses irmãos, nessa segunda sessão da carta. No capítulo 4, versículo 9, veja o motivo pelo qual ele elogia esses crentes. Ele fala assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Então Paulo diz: vocês aprenderam tudo sobre o amor de Deus. Eu nem preciso acrescentar nada. Vocês estão sendo instruídos por Deus que vocês devem amar uns aos outros.
E aqui no capítulo 5, verso 1, nós lemos a mesma coisa, só que ele está elogiando um outro aspecto do entendimento desses irmãos. Ele diz, com relativo aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? É que esses crentes, eles sabiam tudo a respeito do amor de Deus, mas eles também sabiam tudo a respeito da ira de Deus. Vocês já pararam para perceber que a maioria dos crentes não conhece, ou conhece muito pouco a respeito da ira de Deus? Mas Paulo está elogiando eles. Vocês conhecem tudo. Ó, no verso 2, início, ele diz assim, ó, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Então, não é que eles eram estudantes relapsos, eles sabiam precisamente o que ia acontecer. Então, do mesmo jeito que eles eram fortemente instruídos no amor de Deus, eles sabiam com detalhes, precisamente, todos os aspectos relacionados ao dia da ira do Senhor. E nós aprendemos, irmãos, que isso aqui é o protótipo de um crente sadio. Então, um crente sadio, ele ama a informação a respeito do amor de Deus, ele se deleita com essas informações, ele deseja, a semelhança dos Tessalonicenses, ser instruído pelo próprio Senhor no que significa amar, mas ele também está muito bem inteirado, com precisão, que haverá um dia de julgamento, que haverá um dia de justiça, que haverá um dia de ira, e que Deus é santo, e ele tem o dever, e ele tem todo o direito de julgar o mundo e os pecadores de uma forma duríssima. Os crentes sadios, os crentes equilibrados, eles entendem esses dois aspectos do ser de Deus. E como eu já venho falando em mensagens anteriores, eles eram novos convertidos. Paulo havia ficado cerca de 3 a 4 semanas na companhia deles. Mas isso foi suficiente para que eles aprendessem tudo a respeito do amor de Deus e soubessem também com muitos detalhes a respeito da ira do Senhor. Então eles já aprenderam uma lição que muita gente ainda não aprendeu, que a salvação que Deus te oferece não é apenas para você consertar a sua vida com Deus, não. A salvação também é um meio de lhe resgatar da ira que está por vir. Isso nos leva a um outro ponto. O que eles aprenderam a respeito do dia da ira do Senhor, naquele pouco tempo que Paulo esteve com eles? Vamos ler o verso 2 e tentar entender aqui essa questão. Ele fala assim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como vem como ladrão de noite. Então o Paulo está recordando ele aqui, ó, vocês aprenderam que o dia do Senhor será como a chegada do ladrão. Em outras palavras, o dia do Senhor será repentino. Ninguém fica aguardando a abordagem do ladrão. Você nunca recebeu uma mensagem, uma ligação do ladrão dizendo, 3 horas da manhã, estou chegando aí, deixa a sua porta aberta, carro na chave da ignição, dinheiro em cima da mesa, facilita aí o meu trabalho, vou lhe fazer uma visita. Ninguém faz isso. Paulo diz que a chegada de Jesus será assim. Será repentina. E ele usa aqui a imagem da noite, porque no primeiro século, irmãos, a iluminação, especialmente a iluminação pública, era muito precária. E os ladrões utilizavam da escuridão para justamente dar aquele elemento surpresa na abordagem deles. Então Paulo está dizendo que o dia do Senhor vai ser assim. O dia do Senhor vai ser uma surpresa. O dia do Senhor não vai ter aviso. O dia do Senhor não vai ter anúncio. O dia do Senhor não vai ter predição. Deus, em sua infinita sabedoria, meus irmãos, escondeu isso de nós, para que cada geração viva na expectativa de que esse evento ocorra no seu próprio tempo. E foi por isso que Deus ocultou isso da gente. Se você olhar Mateus 24, vá comigo lá, por favor, só para eu reforçar um pouco mais esse ponto que eu estou tentando aqui estabelecer com os irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 36, veja só esse elemento de surpresa no dia do Senhor, aqui nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então estou lendo Mateus 24, 36, que afirma o seguinte, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vocês estão vendo aqui, ele usou a metáfora do ladrão. Aqui em Mateus, o Senhor Jesus não está utilizando uma metáfora, ele está utilizando um acontecimento histórico. Ele diz que o dia dele vai ser como o dia de Noé. Então Noé estava lá construindo a arca. A arca era o sinal do juízo de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer, inclusive, que Noé era um pregador de justiça, mas as pessoas não deram atenção a isso. Ao contrário, elas estavam casando-se e dando-se em casamento. A ideia aqui é que eles estavam planejando o futuro. Aquela geração, meus irmãos, não tinha futuro nenhum. Aquela geração estava condenada, mas eles estavam vivendo como se fosse haver um amanhã, como se houvesse um futuro, como se eles pudessem planejar, construir família. Então Jesus está falando que a segunda vinda dele vai ser desse jeito. Você vai estar fazendo seus planos, você vai estar levando a sua vida mais ou menos dentro da sua normalidade, e sem que você espere, simplesmente ele vai chegar. O dia do Senhor será assim. No capítulo 24 ainda de Mateus, no verso 29, Jesus salienta esse mesmo ponto. Ele diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então veja, essa ocasião da chegada de Cristo não vai ser uma chegada de alegria, não vai ser uma chegada na qual as pessoas vão estar festejando, não vai ser como no arrebatamento, que nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens para nunca mais sermos separados dele. Ele está dizendo que os povos vão olhar e eles vão se lamentar, eles vão se entristecer, eles sabem que eles possuem uma dívida com Deus, eles sabem que eles estão completamente em falta com o Criador desse mundo e que não haverá escapatória para eles. Então, irmãos, é assim que a Bíblia retrata esse momento. Então, em Paulo nós temos a metáfora do ladrão. Em Jesus nós temos o ensino histórico de Noé e a sua arca. E em Apocalipse 16, versículo 15, nós temos um outro ensino. O mesmo ensino, na verdade, só que colocado dentro de uma outra pedagogia. Olha aí em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, como é que Jesus retrata esse momento. Ele fala assim, Apocalipse 16, versículo 15: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então o sentido aqui é que você precisa estar vestido, você precisa estar pronto. Você ser pego numa situação em que você se vê sem roupa de alguém desconhecido é um momento de vergonha. Então é essa metáfora que está sendo utilizada aqui por Jesus. Jesus está dizendo, eu vou pegar pessoas nuas, no sentido de elas estarem despreparadas, no sentido de elas não estarem prontas para me encontrar. E todas essas coisas, irmãos, Paulo explicou para esses crentes de Tessalônica. Ele disse, enquanto eu estive com vocês, eu ensinei isso a vocês. Vocês foram inteirados dessas informações. Vocês já aprenderam comigo que esse evento será um evento inesperado. Agora volte, por favor, para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Vamos ler mais uma vez. E eu quero destacar mais uma partezinha desse versículo, em que ele fala assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Eu gostaria, irmãos, nessa parte aqui do nosso sermão, detalhar um pouco mais para vocês do que é o dia do Senhor. O que a Bíblia retrata, o que vai acontecer. Eu já falei algumas coisas, mas, irmãos, a maioria das informações que nós temos a respeito do dia do Senhor estão
no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem muito a dizer a respeito do dia do Senhor. E eu quero passar com vocês algumas referências do Antigo Testamento, só para somar na sua mente o cenário, essa foto do dia do Senhor, para você nunca mais esquecer, né? Para se um dia eu morrer, vocês, quando lembrados desse assunto, vocês vão poder dizer, que nem os Tessalonicenses, nós estamos inteirados do que é o dia do Senhor. Vamos lá para Isaías capítulo 2, vamos começar com o profeta maior, com o profeta Isaías, no capítulo 2. Vamos ver como é que ele retrata o dia do Senhor. Vocês vão ver que cada versículo que nós vamos ler trata do mesmo tema, mas ele sempre tem uma nuance, ele sempre tem uma ótica diferente. Capítulo 2, versículo 12, é dito assim: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Então o dia do Senhor será o dia do julgamento dos soberbos. Capítulo 13, ainda do profeta Isaías, né? Avança aí um pouquinho mais na sua Bíblia. É muito bom, irmãos, ouvir esses barulhinhos das folhinhas girando, viu? Então, alegrem o meu coração aí. Quem não está com celular, né? Porque no celular não dá para ouvir, mas alegra aí o meu coração. Capítulo 13, versículo 6, é dito assim: uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Então, dia de sofrimento, um dia de uivos. Uivos aqui, irmãos, é aquela manifestação de dor, é essa a ideia. No versículo 9 do mesmo capítulo é dito: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então, tanto pecadores como o próprio mundo serão destruídos no dia do Senhor. Avança agora para o profeta Jeremias, vai um pouquinho mais aí, e vamos ver como é que o olhar de Jeremias no capítulo 46, vamos ver aqui como é que o olhar dele contribui para formar essa imagem do dia do Senhor. Nós estamos tentando olhar vários autores do Antigo Testamento para formar uma ideia bem ampla do que é o dia do Senhor. Eu estou em Jeremias 46, versículo 10, veja só, ele fala assim: porque este é o dia do Senhor, o Senhor dos Exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos Exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Irmãos, aqui é uma linguagem muito pesada, é uma linguagem muito sanguinolenta. Aqui ele fala de uma espada que está tão cheia de sangue, que ela já não aguenta mais, ela já está embriagada, ela tem mais sangue do que ela poderia suportar. E está falando aqui de uma carnificina que vai acontecer ao norte de Jerusalém. Provavelmente aqui seja uma referência à batalha do Armagedon, e Deus vai destruir tudo, Deus vai matar todo mundo nessa ocasião. Então vai ser uma ocasião horrível, um dia de ira, um dia de vingança contra os adversários do Senhor. Se você andar mais um pouquinho para o profeta Joel, vai mais aí para frente. Joel é o segundo profeta menor, né? Você caminha aí um pouquinho, você vai passar por Daniel, aí vai passar por Oséias e chega depois em Joel. E em Joel capítulo 1, versículo 15, ele também dá uma contribuição para esse nosso conhecimento do que é o dia do Senhor. Ele fala assim: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Então o Todo-Poderoso vai ferir esse mundo, e vocês percebem que ele começa com um tom de exclamação, é como se ele estivesse espantado. Deus está revelando para ele o que vai acontecer, e ele simplesmente está de boca aberta dizendo: ah, que dia terrível será esse. No capítulo 2 do mesmo livro, no verso 31, ele traz mais informações a respeito do dia do Senhor. Ele fala assim, essa passagem inclusive é repetida em
em Apocalipse, é dito assim, em Atos capítulo 2, eu estou lendo Joel 2, versículo 31, fala assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aqueles dois luminares que foram criados por Deus, um para trazer luz ao dia e o outro para trazer luz à noite, eles serão comprometidos, de tal modo que a maioria dos historiadores bíblicos acreditam que vai acontecer um resfriamento no planeta, que vai inviabilizar muitas regiões para se morar. Então, irmãos, 6 vezes o dia do Senhor é chamado de dia da desgraça. 3 vezes ele é retratado como o dia da vingança. E em Apocalipse 6,17, ele é chamado de o grande dia da sua ira. Sempre se refere a julgamentos cataclísmicos de Deus sobre pecadores. É o ápice da fúria do Senhor. Esse, portanto, é o dia do Senhor. Irmãos, há uma ira cataclísmica no mundo hoje, que chega na forma de fenômenos da natureza. Poderíamos citar tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas, inundações, deslizamentos, que acabam sempre tirando milhares ou milhões de vidas humanas. Há também uma outra ira que é mencionada em Romanos capítulo 1, aquela ira na qual Deus entrega aos pecadores a sua própria imoralidade e idolatria. Essa ira vem por meio de uma cultura ímpia. Essas duas formas de ira que eu mencionei para vocês, elas chegam aos seres humanos através de meios naturais, isto é, ou através da natureza ou através da cultura. O fato de não ser Deus pessoalmente fazendo isso, muitas pessoas acreditam que Ele não está por detrás, que são simples fenômenos da natureza. As pessoas olham para esses acontecimentos e dizem assim: é porque a mãe natureza está revoltada, é porque o ser humano está destruindo o meio ambiente. Mas isso não vai acontecer no dia do Senhor. No dia do Senhor será um derramamento de juízo sobrenatural. Ele próprio será o agente dessa destruição, e as pessoas que estarão vivendo nessa época, elas não terão dúvida alguma que é Jesus Cristo que está por detrás de todos esses julgamentos. A prova disso está em Apocalipse 6. Olhe comigo. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. É uma das passagens que mostram a ação direta de Jesus durante o julgamento, e as pessoas daquela época claramente percebendo que se trata de algo divino. Apocalipse 6, eu estou lendo o verso 15, diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Vocês estão vendo que não haverá dúvidas. Ninguém vai poder dizer: é a mãe natureza. Ninguém poderá afirmar: é porque o ser humano não está cuidando bem do meio ambiente. Essas pessoas, elas terão uma noção muito clara que se trata da ira que está sentada, daquele que está sentado no trono e do seu cordeiro. E é muito significativo, irmãos, a imagem do cordeiro, porque a Bíblia sempre apresenta o cordeiro como aquele símbolo da entrega, o símbolo do sacrifício, o símbolo daquele que é ferido, daquele que não oferece resistência ao ser sacrificado. Mas aqui nós temos a imagem, a figura de um cordeiro irado. E as pessoas estão dizendo que os montes caiam sobre nós. É melhor uma avalanche de pedra sobre a nossa cabeça do que sermos objetos da ira do Cordeiro. Uma perguntinha: você acha que essas pessoas elas vão se converter? Vocês acham que elas vão se converter? Às vezes nós caímos no erro de pensar
que se as pessoas tiverem um contato muito latente com o sobrenatural, elas observarem, verem fenômenos grandiosos, divinos, essas pessoas vão se curvar diante de Jesus. Não vão. Mais para frente aqui nós vamos ver que eles continuam blasfemando contra Deus. Eles não abandonam as suas idolatrias. Porque o problema, irmãos, do ser humano não é falta de informação. Não é ausência de revelação. O problema dele é moral. O problema dele é espiritual. O problema dele é que ele não quer se curvar diante de Jesus Cristo. Ele não quer abandonar os seus pecados e assumir Jesus como Senhor. Esse é o problema dele. É um problema espiritual. É um problema de afetos. Ele ama mais a sua própria vida do que o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que essas pessoas não irão se converter. Meus irmãos, aqui é uma breve descrição, portanto, do dia do Senhor. Como eu disse para vocês, o Antigo Testamento está repleto de informações sobre isso. Quem está aí na batalha da leitura bíblica anual, então à medida que você for chegando nos profetas, apareceu lá dia do Senhor, marca lá, coloca ali e vai colecionando os versículos, para quem sabe, no final da sua leitura do Antigo Testamento, você tem um conjunto de passagens bíblicas que ajuda você a formar uma mentalidade sólida do que é o dia do Senhor. Nós vimos aqui que crentes maduros, eles não sabem apenas que Deus é amor, eles também conhecem essas verdades, eles sabem que Deus também é justo e que ele se ira, e que a sua ira é santa, é verdadeira, é justa e ocorre sempre na proporção correta. Bom, essa é a exposição do texto, mas eu preciso fazer mais algumas explicações adicionais e depois eu vou partir para a minha conclusão. Então deixe-me só fazer algumas amarrações aqui para não deixar nenhuma pontinha solta aí na sua mente. Então primeiro, dia do Senhor é diferente do dia de Cristo. Então se você for lendo a sua Bíblia, você vai encontrar a expressão dia do Senhor e algumas vezes você vai encontrar dia de Cristo. Dia do Senhor, dia de Cristo, são dois eventos diferentes. Eu vou apenas mostrar um caso para os irmãos, só para te ajudar nisso. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Veja aqui que nós temos o ensino do que é o dia de Cristo. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 10. Ele fala assim para os crentes de Filipos: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Qual é a diferença do dia de Cristo para o dia do Senhor? Dia de Cristo normalmente tem a ver com os crentes. Você vai ver que sempre que você estiver lendo e aparecer a expressão dia de Cristo, você sempre vai notar que ela está relacionada à vida da igreja. Sempre ela vai vir como uma palavra de motivação, uma palavra de advertência para o fato de que os crentes devem levar uma vida digna, para estarem prontos, para que no momento em que Cristo voltar, eles estejam vivendo à altura do evangelho que um dia eles creram. Portanto, o dia de Cristo tem a ver com o encontro dos crentes com o Senhor Jesus. Nós poderíamos dizer que dia de Cristo é praticamente sinônimo de arrebatamento, tá? Então, eu estou falando isso para os irmãos, porque parte da nossa caminhada cristã consiste em nos acostumar com o vocabulário bíblico. Então, vocês precisam ir vendo essas coisas, aprendendo a fazer essas distinções, para na leitura bíblica dos irmãos, os irmãos formarem uma mentalidade correta a respeito desses eventos. Segundo ponto, a Bíblia também fala do dia de Deus. Então nós temos o dia do Senhor, nós temos o dia de Cristo e nós temos o dia de Deus. O dia de Deus aparece em 2 Pedro 3. Vamos até lá, só para vocês notarem mais essa nuance. E os irmãos também terem a oportunidade de aprender um pouco mais dessa questão. Então, a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, aqui nós temos o dia de Deus. Então, ele fala assim, 2 de Pedro 3,12, esperando
e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o que é o dia de Deus? O dia de Deus se refere à eternidade. O dia de Deus se refere à nova criação. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, aparecer a expressão dia de Deus, então você vai olhar para o futuro, você vai olhar para o mundo renovado, você vai olhar para a recriação, para o novo céus e a nova terra. Tem um terceiro ponto, que é um pouquinho mais complicado, mas eu tive um professor no seminário, que ele sempre me falava assim, que nós nunca devemos subestimar a capacidade dos irmãos da igreja de aprender, que nós não deveríamos ter medo de levar alguns aspectos um pouco mais complicados para o púlpito, porque isso ajuda o povo de Deus a crescer e desafia os irmãos também a se aprofundarem mais na Bíblia. Então, esse terceiro ponto é um pouco mais complicado, mas eu quero colocá-lo nos seguintes termos. É que os profetas viram o dia do Senhor com aspectos presentes e futuros ao mesmo tempo. Então nós vamos ver dia do Senhor como muitas vezes sendo uma referência a um evento histórico e ao mesmo tempo um evento escatológico. E os profetas nem sempre fizeram essa divisão. A impressão é que é um único oráculo profético, mas quando você vai olhar mais de perto, você vai ver que algumas partes desse oráculo profético se refere a um problema dos tempos daquele profeta, mas ao mesmo tempo ele transita para algo futuro. É como se o profeta estivesse apresentando uma única profecia com uma dupla referência, parte dela se cumprindo na geração dele e parte dela se cumprindo no futuro. Isso, irmãos, é muito comum na profecia do Antigo Testamento. Quando você lê lá Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Parte daquela profecia se cumpriu nos dias de Isaías, mas a plenitude do seu cumprimento só deu com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus fez a promessa a Davi de que ele iria se perpetuar no trono, parte daquela profecia dizia respeito a ele, mas uma outra parte daquela profecia se cumpriria na pessoa do Senhor Jesus. Então essas profecias do dia do Senhor, elas possuem essa dupla referência, às vezes se cumprindo historicamente e deixando algum aspecto escatológico, evidentemente, para o futuro. Eu vou dar só um exemplo para os irmãos, tá bom? Joel, vamos lá para Joel, volte lá para Joel, por favor, para os irmãos terem um exemplo, né, desse ponto que nós estamos colocando aqui, e eu espero que na sua leitura bíblica você também se sinta estimulado a quando estiver lendo um oráculo profético, você tentar observar o que está se cumprindo nos dias do profeta e o que ficou para o futuro. Então, eu não tenho tempo, irmãos, de ler todo o livro de Joel com vocês hoje à noite. Eu vou apenas dizer para vocês o seguinte: o capítulo 1 e o capítulo 2 de Joel está apresentando um oráculo profético histórico. Se você for ler com atenção, você vai ver que ele está falando dos assírios, da invasão dos assírios. Para quem está bem ambientado com a história do Antigo Testamento, vocês sabem que Deus utilizou os assírios para punir Israel. Pelo fato de Israel ter pecado, ter se metido em idolatria, Deus permitiu que os assírios invadissem Israel e levassem 10 tribos de Israel para o exílio. Então, tudo que Joel fala no capítulo 1 e no capítulo 2 diz respeito a esse evento. Então, Joel profere esse oráculo profético, dizendo que Deus iria usar um povo para destruir Israel, e isso se cumpriu mais ou menos 100 anos depois do tempo que essa profecia foi entregue. Então, aqui nós temos o aspecto histórico da profecia. Só que você vai lendo o restante do livro, e você vai vendo ele detalhando essa profecia, como é que vai ocorrer, mas de repente no capítulo 3, sem fazer nenhuma transição, sem avisar nada, ele entra num outro tema, que nós vemos que
é um assunto que transcende a sua época. Então eu estou no capítulo 3, agora veja comigo o versículo 9, a partir do verso 9, ele fala assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor. Congregai-vos para dali o Senhor. E congregai-vos para ali, ó Senhor. Faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Então, esses eventos que nós lemos aqui, eles não aconteceram 100 anos depois desse oráculo profético. Então, tudo que está no capítulo 1 e capítulo 2, aconteceu exatamente 100 anos depois que a profecia foi dada. Só que esses sinais do céu, o sol deixar de dar o seu brilho, a lua escurecer, eles não ocorreram. Então, isso aqui, nós dizemos que é o aspecto escatológico da profecia. Então é dentro de uma mesma profecia. Às vezes é difícil, irmãos, a gente localizar isso, porque nós não temos nenhuma transição. Ele está falando de um assunto e ele simplesmente entra no outro sem avisar o leitor. Mas com o que nós já sabemos a respeito do dia do Senhor, com as nossas leituras do Novo Testamento. Então você, por exemplo, lendo aqui, ora, o sol e a lua escurecem. Opa, peraí, isso aqui não aconteceu ainda. Isso aqui tem relação com o que vai acontecer no Apocalipse. Então você já pode começar a separar o aspecto escatológico dessa profecia. Então, eu espero não ter sido muito complexo com os irmãos, tá? Mas o meu objetivo foi justamente demonstrar isso, que em diversas profecias do Antigo Testamento, nós temos uma dupla referência. Ela é imediata / futura. Tá claro, minha gente? Né? Eu espero que todos estejam bem aí, né? Olho para alguns de vocês, eu tenho a sensação daqueles videozinhos que travaram e está assim, carregando ainda, né? Volte comigo para a 1 Tessalonicenses, e aqui agora, caminhando para a nossa conclusão. Irmãos, o que nós aprendemos aqui dessa passagem, o que nós podemos tirar dela para a nossa vida hoje? Primeira informação, é que a igreja de Cristo não será atingida pelo dia do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, verso 4, é o texto que nós vamos meditar mais para frente, mas já adiantando aos irmãos, ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, a igreja de Cristo não vai padecer o dia do Senhor. A igreja de Cristo não vai ser pega de surpresa. A igreja de Cristo não vai estar despercebida quando esse dia chegar. Porque, irmãos, nós já teremos sido arrebatados desse mundo. A igreja de Cristo não vai sofrer o dia do Senhor, o dia do julgamento, porque os pecados da igreja já foram punidos em Cristo Jesus. O cálice da ira que será derramado nesse mundo aqui, através das pragas do Apocalipse, já foi bebido até a última gota pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que nós não vamos bebê-lo. No capítulo 1, versículo 10, veja só, tá, esse versículo eu acho que coroa tudo que nós estamos tentando falar para os irmãos aqui. Capítulo 1, versículo 10, ele fala assim: para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então tem uma ira vindoura, tem uma ira que se avizinha, mas nós estamos aguardando dos céus aquele que vai nos livrar dela. E como é que ele vai nos livrar? Ele vai nos livrar nos retirando dessa ira. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos protege da ira vindoura. Segundo lugar,
Não fique buscando sinais da segunda vinda. Não fique buscando. Nós aprendemos aqui, irmãos, que vai ser como ladrão, que vai ser inesperado. Então não fique tentando elencar sinais. Tem vários sinais que as pessoas ficam elejando, desde alguns mais elaborados até alguns que são meio grotescos. Olha, apareceu a lua de sangue. Um dia desse estava fazendo caminhada na hora, vi lá aquela lua vermelha. E depois caiu nas minhas mãos um texto de um pastor dizendo: olha, a lua de sangue, ela mostra isso, e aquilo outro. Onde é que isso está na Escritura? Então a Bíblia não encoraja, irmãos, a gente a ficar com esse tipo de coisa. Nós vimos aqui que nem os anjos sabem que dia será. Nós vimos aqui que o Cronos e o Kairos diz respeito ao Senhor. Nós não temos nada a ver com isso. Então, lua de sangue, o tal do chip, o chip, vai colocar o chip na sua cabeça, coloca o chip no braço e não sei o que, e chip para todo canto. O fortalecimento da Rússia, a Rússia, olha, está atacando a Ucrânia, a China, não sei o que, o Islã, não sei de onde. Nós temos que parar, irmãos, com essa coisa. Nós não precisamos desse tipo de caminhada. Muitos crentes, eles acabam se metendo numa espécie de uma histeria. Tem uns que ficam até meio abobalhados, olhando para esse tipo de coisa. Nós falamos já em mensagens anteriores, que como é que nós devemos viver as vésperas do dia do Senhor, as vésperas do arrebatamento. Nós temos que levar a vida tranquila, trabalhar. O apóstolo Paulo vai falar isso aqui para os Tessalonicenses. Portanto, não fique buscando sinais, não fique dando ouvidos às profetadas da vida que ficam criando sinais para esse momento. Nós vimos que esse momento vai ser inesperado, esse momento vai pegar todo mundo de surpresa, quando as pessoas menos estiverem esperando, ele simplesmente vai acontecer. Terceiro lugar, eu não sei vocês, mas eu acho intrigante o fato de que o dia do Senhor não é um tema muito popular entre os pregadores da nossa geração. Quantos de vocês aqui, alguns de vocês que estão aqui hoje à noite, já passaram por muitas igrejas. Quantas vezes vocês ouviram uma pregação sobre o dia do Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes vocês já ouviram uma aula de escola dominical a respeito desse assunto? Sabe por quê, irmãos? A nossa geração não ouve esse assunto? Porque a maioria dos pregadores quer que as pessoas se sintam bem. Eles querem trazer conforto. Eles querem que as pessoas acreditem que elas são amadas por Deus, independentemente de como vivam e do que façam. Eles querem massagear o ego. Eles querem cometer os mesmos erros dos falsos profetas do Antigo Testamento, que ficavam dizendo paz, paz, quando simplesmente não há paz. Eu sei que não é popular pregar a respeito da ira, da condenação, do julgamento e do inferno. Eu sei que não é agradável, mas, meus irmãos, é essencial. O apóstolo Paulo, apesar das poucas semanas que ele esteve com esses crentes novos convertidos, ele disse em tom de elogio: vocês estão inteirados com precisão a respeito do dia do Senhor. Então nós temos que ser esse tipo de crente. A pregação plena, irmãos, do Evangelho, ela apresenta o amor de Deus, mas ela sempre incluirá uma advertência solene para todas as pessoas que não creram. E a igreja sadia, a igreja neotestamentária, ela nunca deve se furtar de expor assuntos desagradáveis. Antes importa ser fiel a Deus do que agradar aos homens. E para a gente encerrar, já que nós não seremos atingidos pela ira do Senhor, qual deve ser o nosso papel com respeito a esse tema? O nosso papel fundamental, irmãos, é o de alertar as pessoas. Noé fez isso. Noé foi um pregador de justiça no seu tempo. Ele alertou aquela geração de que o juízo estava para chegar. O próprio Ló, com todos os problemas que ele teve, vocês conhecem bem a história dele, ele também alertou
aquelas pessoas. Ele alertou os seus próprios genros a respeito da condenação que estava se avizinhando. Os profetas foram assim, o Senhor Jesus foi desse jeito, os apóstolos seguiram pelo mesmo caminho. Então você precisa alertar as pessoas. Você precisa ter coragem de fazer isso. Você precisa perder a timidez, fugir do politicamente correto. Quem sabe hoje você começar a orar a Deus para Ele te dar a oportunidade de fazer isso. Quem sabe você não só orar a Deus, mas ativamente buscar oportunidades de falar esse tipo de coisa para as pessoas. A maioria, irmãos, das pessoas hoje que vão para o inferno, grave isso, elas serão condenadas porque elas estão indo por uma teologia que acreditam que Deus é apenas amor. Como se o atributo do amor se sobrepusesse a todos os outros atributos de Deus, inclusive ao atributo de justiça. E há muito mais pessoas condenadas dentro das igrejas, crendo nessas mentiras, do que propriamente entre os ateus, entre os pagãos. Há muitas pessoas nessa situação. Então, eu espero que você se sinta encorajado a entrar nessa corrente histórica de crentes fiéis, os quais por milênios têm alertado as pessoas de que o dia do Senhor será uma ocasião terrível. E você pode fazer isso com compaixão. Você não precisa ser arrogante para fazer isso. Você não precisa abordar as pessoas como se você fosse superior e melhor a elas. Você pode fazer isso com o seu coração preocupado, demonstrando interesse verdadeiro pela salvação daquelas pessoas. E quem sabe, através de uma oportunidade de falar a respeito desse assunto, você consiga mostrar para essas pessoas o caminho de fugir da ira vindoura. Jesus Cristo de Nazaré. Então eu espero que você se sinta encorajado a isso. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a palavra dele habite ricamente o nosso coração, que nós sejamos fiéis, leais ao Senhor e que nós venhamos a nos deleitar em todos os aspectos do ser de Deus, o seu amor maravilhoso, mas também a sua justiça santa. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, nós agradecemos pelo privilégio de abrir a Tua Palavra, de estudar a Escritura versículo por versículo, de nos debruçar sobre assuntos que enchem o nosso coração de alegria, mas também sobre temas que são terríveis, que são tristes, mas que são verdadeiros e que de fato ocorrerão na história desse mundo. E te agradecemos também porque através do texto sagrado nós podemos conhecer diversos aspectos da tua pessoa santa. Nós podemos nos deleitar no seu amor e podemos também admirar o Senhor na sua justiça santa. Nós pedimos, ó Deus, que essa palavra repouse em nosso coração, que produza em nós um deleite espiritual pelo fato de já termos sido livres dessa ira vindoura, e também um profundo comprometimento e compaixão por aquelas pessoas, Pai, que estão no caminho do Senhor para encontrar contigo nesse dia tão terrível. Nós oramos pelos nossos parentes. Há muitas pessoas que nós amamos, Senhor, que estão vivendo distante de Ti. Há tantas outras que nem conhecemos, que estão também em rebelião contra o Senhor. Nós oramos pela conversão dessas pessoas, pelo quebrantamento do coração delas. Nós oramos para que o Senhor as salve, traga para o meio do Teu povo e as livre dessa ira que está prestes a chegar. Nós pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém.